Hello guys, how are you doing? This is Teacher Bruno again. Welcome to Great Talk. Alô pessoal, aqui é o Teacher Bruno mais uma vez. Bem-vindos a Great Talk. No vídeo de hoje nós vamos ver a segunda aula do inglês para principiantes. Hoje nós vamos falar concretamente de adjetivos. Como é que nós podemos usar adjetivos nas frases em inglês? Se tu gostares deste tema, por favor, assista esse vídeo até o fim, pois hoje tu vais aprender muita coisa importante, inclusive como criar frases usando adjetivos em inglês. Hey, welcome back! Bem-vindos de volta! Na língua portuguesa, a definição mais básica de adjetivo é a seguinte. Adjetivos são palavras que nós usamos para qualificar os substantivos, ou seja, para dizer como é que os substantivos são e estão, ok? Em inglês nós dizemos adjectives are very used to say how the nouns are. Tu conheces algum adjetivo em inglês? Veja alguns exemplos. As cores são adjetivos em inglês. Temos cores, por exemplo, blue, azul, green, verde, yellow, amarelo, brown, castanho, black, preto, white, branco, red, vermelho. E também temos adjetivos comuns como big, small, old, new, fast, slow, beautiful, handsome, so on e muito mais, ok? Agora, nós vamos ver 4 formas das quais nós podemos usar os adjetivos. A primeira forma, adjectives after the verb, significa adjetivos depois do verbo. Por exemplo, she is beautiful. Ela é bonita. Beautiful é bonita, né? E o adjetivo. Is é o verbo. Então, beautiful vem depois do verbo. Essa é a primeira forma que nós podemos usar os adjetivos. Adjectives after the verb. Adjetivos depois do verbo. A segunda forma, adjectives before the nouns. Adjetivos antes do substantivo. Por exemplo, fast car, big house, expensive car, expensive watch. E aí vai. Como vocês podem ver, temos expensive watch. Expensive é adjetivo. Watch é relógio. Então, existem frases que as pessoas simplesmente dizem expensive watch. Então, essa foi a segunda forma de como nós podemos usar os adjetivos. Adjetivo antes do substantivo. Adjectives before the noun. A terceira forma, adjectives between the verb and the noun. Temos adjetivos entre o verbo e o substantivo, ou seja, depois do verbo e antes do substantivo. A terceira forma é a junção da primeira e a segunda, ou seja, adjetivo depois do verbo e antes do substantivo. For example, he's a tall boy. He is a tall boy. Como podem ver, tall é o adjetivo, está depois do verbo, que é is, e antes do substantivo, que é boy. Por aí vai, e temos milhares de exemplos disso. Por exemplo, she's a beautiful girl, that's a very big house, ok? São situações que nós temos o adjetivo entre o verbo e o substantivo. E também temos a quarta forma, que é adjectives with possessive adjectives. Para quem não sabe o que são possessive adjectives, são my, your, his, her, its, our, your, their. My significa meu, your, teu, his, dele, her, dela, its, disto, deste, desta, our, nosso, your, vosso, their, deles. Então, sempre que tivermos uma frase que nós queremos colocar adjetivo e um desses possessive adjectives, então nós devemos usar uma determinada fórmula. Qual é essa fórmula? Primeiro, colocamos o possessive adjective, depois, noun, que é o substantivo, depois colocamos o verbo e por fim colocamos o adjetivo. Por exemplo, my house is big, his car is fast. Falando devagar fica my house is big. My é o possessive adjective. Depois temos house, noun, que é o substantivo. Depois temos is, que é o verbo. E por fim temos big, que é o adjetivo. Então, essas foram as 4 formas com as quais nós podemos usar os adjetivos. E aparece uma nota também. Durante essas frases, vocês devem ter percebido 2 palavras, very e também er. Existem os articles er ou n e também tem very. E uma coisa muito importante que vocês não devem esquecer é que durante as frases nós podemos colocar er ou n ou very. E esse aí em que posição ficam? Então, a e n nós colocamos antes do adjetivo e antes do substantivo. Por exemplo, this is a fast car, ok? This is a fast car. E onde nós colocamos er, também podemos colocar n. É a mesma coisa, a n. É a mesma coisa, ambos têm
o mesmo significado. Agora, qual é que seria a diferença de A e N, já que ambos significam uma? A nós colocamos antes de palavras que começam com consoantes e N colocamos antes de palavras que começam com vogais. E também temos o very. Em que posição very fica? Very fica depois de A ou N e também antes do adjetivo, ou seja, entre o adjetivo e o er ou N, ok? Bom, a nossa aula de hoje termina aqui. Se tu gostaste, por favor, coloca um like, nos apoie. Subscreva-se no canal se tu fores novo e ativa o sino de notificações para ser avisado sempre que lançarmos novos vídeos, novas aulas. Então, nós paramos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.